No canal GB, vamos lá para mais um comentário, e a cada comentário e cada participação da seleção brasileira nesse ano, eu me sinto mais triste, mais sofrido, mais arrasado, como sei que você também se sente. Bom, vamos lá. A sua participação é muito importante, com anotações, né? A vergonha do que aconteceu antes do jogo, a briga generalizada. Geração perdedora. Jogador que não tem responsabilidade com absolutamente nada. Você está usando a palavra eficiente e eficaz, talvez eficiente seja o número de oportunidades ou de lances para a gente matar, a gente não matou, os lances mais claros. Salve, rapaziada, vamos aqui para esse vídeo aqui, rapaziada, um vídeo aqui, né, muito importante, é onde o Galvão Bueno detona a seleção brasileira, o craque Neto detonou demais Fernando Diniz, os jogadores falando que é uma seleção incompetente, acabou a seleção brasileira. Vamos ver também aqui o que o Fernando Diniz falou, né, a seu favor, falou que a seleção brasileira jogou muito, né, elogiou a seleção brasileira e a torcida do Brasil grita olé, né, quando a Argentina tocava a bola. Então, muito constrangedor, a seleção brasileira não vem jogando bem, derrotas em cima de derrotas, quebrando recordes negativos em cima de recordes. Então, vamos conferir tudo isso aqui, mas antes eu peço humildemente a sua ajuda que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, um comentário que é muito importante, beleza? Já comente aqui o que você está achando da atuação do Diniz. O Diniz tem que ir fora da seleção ou tem que permanecer? Comente aqui, deixe um comentário, comente também o que você achou da fala do Galvão e também do craque Neto e do Fernando Diniz. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Tentar esquecer, porque foi um vexame, foi uma vergonha. Eu não estou falando só da bola rolando, não. Até que a seleção não estava assim tão exposta, com um buraco no meio campo, como em jogos contra o Uruguai, contra a Colômbia, ou tão mal quanto no empate em casa com a Venezuela. Jogou meio que de igual para igual com a Argentina, mas perdeu de novo. E mais uma falha de jogada aérea, mas falamos de futebol já já. Porque eu quero começar falando, desculpe, com a vergonha que foi mostrada ao mundo no Maracanã. Hoje o futebol brasileiro perdeu em tudo. A verdade é essa. Fiz até aqui umas anotações, né? A vergonha do que aconteceu antes do jogo, a briga generalizada, as torcidas se enfrentando e depois chega a violência absurda, inexplicável da polícia do Rio de Janeiro agredindo torcedores. Tá bom, estavam brigando, mas foi uma coisa horrível de se ver o que aconteceu. E a culpa vai para onde? A Polícia Militar, ou a Polícia do Rio de Janeiro, diz que é dos organizadores, a organização da CBF diz que apenas alugou o Maracanã, e que a responsabilidade teria que ser da administração local do Maracanã, da segurança local e depois da Polícia Militar. Não é nada disso. A culpa é da CBF. Eu dizer que a culpa da CBF tem nome. O nome é Edinaldo Rodrigues. Eu acho que nesse momento ele se imagina o rei do futebol brasileiro. Porque nós não temos nada na CBF. Absolutamente nada. Temos o Rodrigo Paiva, que foi diretor na época de Ricardo Teixeira, durante tantos e tantos anos. Pessoa com quem eu sempre me dei muito bem, mas que está ali ao lado do Edinaldo. E não tem mais ninguém. Houve até um desentendimento com o primeiro vice-presidente da CBF, que é o Rubens, que é o presidente da Federação Carioca, que se revoltou, deu nota oficial, porque a CBF ignorou a Federação Carioca, já que o jogo era no Maracanã, no Rio de Janeiro. Pode até ter certa razão. Eu não quero entrar na briga dos dois, porque para mim o ideal seria que o Edinaldo e o Rubens dessem as mãos e sumissem do futebol. Isso para mim seria o ideal nesse momento. Mas organizar um jogo de Brasil e Argentina, sem imaginar que seja necessário separar as torcidas, isolá-las, colocar ali uma segurança, até como foi feito pela Conmebol no final de
de Fluminense e Boca Juniors, depois de todos os problemas, de toda a violência que aconteceu 2 dias antes do jogo, véspera antes do jogo, cavalos galopando nas areias de Copacabana, gente batendo para tudo que é lado. Mas no jogo, as torcidas estavam separadas, entraram por lugares diferentes. Então é um absurdo do senhor pseudo-rei do futebol brasileiro, Edinaldo Rodrigues. Nós não temos um diretor de seleções, nós não temos um coordenador de seleções, nós não temos ninguém, a não ser a vontade dele. 2 técnicos interinos no ano é um absurdo, é uma vergonha para a história do futebol brasileiro. 2 técnicos interinos e agora, eliminatórias voltam só em setembro do ano que vem. Tem 2 amistosos. Queríamos tanto esses amistosos importantes, agora contra a Inglaterra e contra a Espanha, na Inglaterra e na Espanha, no mês de março. E aí vem a Copa América em junho. O presidente da CBF diz que em junho já teremos o Carlo Ancelotti, um dos principais, se não o principal técnico do futebol mundial, como técnico da seleção brasileira. O Ancelotti alguma vez disse sim? Mas ele vem. O presidente da CBF disse que acertou com ele e que ele vem. Então, e se não vier? Continua o Diniz, sem tempo para trabalhar, para tentar impor à seleção brasileira o mesmo futebol que conseguiu impor ao time do Fluminense? Então foi uma vergonha. A Argentina saiu de campo e o Messi disse, no vamos, no hay partido. Disse isso para o jornal argentino, para um repórter argentino. Eu não vi ninguém da CBF em campo tentando fazer nada. Eu vi o presidente Edinaldo em pé, de braços cruzados, antes dos jogadores entrarem em time em campo, sorrindo, o rei do futebol brasileiro, o pseudo-rei do futebol brasileiro. Depois eu vi o presidente da AFA, Associação de Futebol da Argentina, conversando com o seu jogador, conversando com o seu técnico, conversar com a arbitragem. Ele que conseguiu fazer os jogadores da Argentina voltarem a campo para que tivéssemos partida. Muito bem. Qual era o clima para esse jogo? Péssimo, horroroso. Crianças chorando, desesperadas, mães com crianças, pai com criança, tem gente tentando, sendo esmagada nas cercas, tentando pular as cercas, tentando pular para dentro de campo. Jogadores argentinos preocupados com parentes que estavam no meio daquela pancadaria. E a briga generalizada de torcedores aí nunca vou estar de lado nenhum quando aparece a violência. Atende que tem chamado. Até que não tinha aquele buracão no meio campo que teve no jogo contra a Colômbia. Não eram 2 volantes e um esquema maluco de 2 volantes e 4 atacantes. Não, estava um pouquinho mais composto o time. Mas não sei que o Gabriel Jesus é titular da seleção até hoje. Não sei ainda. Não sei como vamos jogar com os laterais tão ruins, trocou o lateral esquerdo. Não adianta nada, sair um, entra outro, continua mesmo na direita. Não temos laterais no futebol dos maiores laterais da história do futebol mundial. Muito bem, joga aqui, joga ali, o Brasil teve uma chance de uma jogada do Gabriel Jesus, do Martinelli, que chutou, o goleiro fez grande defesa, a Argentina deu uma catimbada no jogo, segurou, depois caiu, tomou tapa, caiu, rolou, virou para cá, virou para lá, o Messi não tinha condições de jogo, saiu atendido, mas a Argentina foi lá e fez o papel dela, fez 1-0. E como é que terminou? Virei aqui minhas anotações, terminou com mais uma derrota. Olha, nunca tinha acontecido na história do Brasil ter 2 derrotas seguidas em eliminatórias. Teve. Uruguai e Colômbia. Vocês se lembram? Depois, 3 derrotas seguidas? Isso nunca vai acontecer jamais. Sim. Agora, com a derrota para a Argentina, são 3 derrotas seguidas. E foi, então, a primeira derrota do futebol brasileiro jogando em casa na história das eliminatórias. É a primeira vez com 3 derrotas seguidas. É a primeira vez com 4 jogos sem nenhuma vitória. É o pior ano da história do futebol brasileiro. Não adianta fazer cálculo aqui, quem queira defender o treinador, o Diniz, ou aquilo que se esteja fazendo. 55% de derrotas. Em 1940 tivemos 57% de derrotas. Peraí, não tem nada uma coisa a ver com a outra. É uma grande vergonha. Eu vou ler 2 coisinhas aqui. Futebol brasileiro esse ano com 2 técnicos interinos. Foram 5 derrotas
um empate e 3 vitórias. E essas 3 vitórias contra Guiné, contra Bolívia e contra Peru, com todo respeito ao futebol desses 3 países. É isso, é exatamente isso o que aconteceu. E aí eu vou para a classificação. Com 6 rodadas. Em primeiro, Argentina, 15 pontos. Em segundo, Uruguai, 13 pontos. Em terceiro, Colômbia, 12 pontos. Em quarto, Venezuela, 9 pontos. Em quinto, Equador, 8 pontos. Em sexto, Brasil com 7 pontos. Sexto, terminasse hoje as eliminatórias, que só voltam em setembro do ano que vem, graças a Deus, o Brasil estaria na última vaga de classificação, brigando ali com o Paraguai para ver se vai em sétimo para disputar um jogo extra. Já me estendi demais, mas olha, não dá para aguentar. Ou a CBF monta uma estrutura para a seleção brasileira. Socialmente falando, jogadores que não têm um mínimo de noção o que acontece no país. E eles saíram daqui e jogam tudo na Europa. Um treinador na seleção brasileira, medíocre. Um treinador que não entende a situação do futebol brasileiro e ele quer, de uma certa maneira, isso é o que eu estava conversando com o Denis, nosso líder aqui, ele falou uma coisa que eu não tinha pensado. Pô, talvez o Diniz tenha feito e fez para ser protagonista, como ele sempre quis ser, né? Tanto é que ele vai de helicóptero do Neymar. E se vocês têm o Neymar como ídolo, que me desculpe vocês todos, vocês não têm a noção do que é ser ídolo, que é o Messi, que é o Cristiano Ronaldo. Porque quando você tem um ídolo como o Messi, e que fala pouco ele, né? Ele é ruim, né? Ah, muita gente foi assistir o jogo por causa do Messi e torceu para a Argentina. Aí ele veio, gente, vem cá, vamos lá que os caras estão apanhando. Vamos lá todo mundo junto. Aí vamos sair, vem cá Veloso, vem cá Souza, vem cá Gabi, vamos sair porque a gente vai ter que ter uma visão diferente do que está acontecendo com os argentinos ou não na hora da briga. A incompetência da polícia não é de hoje. Uma polícia que dá guarita para os caras levar 16 toneladas de maconha. Vocês esqueceram disso? Bom, uma polícia e todos eles que estão envolvidos nos 2 shows da menina aí. Meu irmão, o Cafu foi trucidado pela imprensa, inclusive por mim em determinadas Copas. Eu achava que ele não tinha condições de ser o lateral para cruzar. Se transformou numa maior lateral direito de todos os tempos. Passa o Carlos Alberto Torres. Roberto Carlos, vocês quase acabaram com ele. Vocês puxa-saco, vocês são um baba-ovo da seleção brasileira, que não é a seleção brasileira. Não me representa. Uma entidade que faz o que faz não é a seleção brasileira. A seleção brasileira é a seleção de 2002, de 70, de 82, de 86, de 90, talvez, pode ser, que perdeu para a Argentina, com 3 zagueiros, que o Lazzaroni... Pô, a CBF tentou atrapalhar durante quantos anos a minha cabeça é pedida aqui na Band? Por causa de CBF, por causa de treinador. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que eu falo essa vergonha. 2006, Vegas, uma vergonha, zona, caipirinha, um monte de coisa errada. 2010, África do Sul, uma vergonha, o melhor jogador estava com o joelho machucado, que é o Kaká. E repórter daqui falou que não. Voltou da Copa do Mundo da África, operou o joelho, o Kaká. 2014, uma vergonha o que foi feito aqui. Uma vergonha o que vocês fizeram com o Pelé. Vocês não deixaram o Pelé nem dar o chute inicial e nem a final. Ele não entrou no Maracanã. O Pelé não entrou. Porque eu acho que ele tinha ele era contrato comercial, não sei com o que. Mas isso é mais importante. Mas o legal é bater nos outros, né? Legal é ter 20 milhões de renda, né? Legal é isso. O Pelé, vocês fizeram isso com o Pelé na Copa do Mundo, que a gente teve em 1950, e que ele disse pro pai dele que ele ia dar a Copa. Ele deu em 58. Depois de 8 anos, o Pelé deu a Copa. 17 anos. Fez 3 gols na final.
O Neymar vai ganhar a Copa para vocês? Você tem ideia do ídolo que vocês têm? Mas aí cada um tem o seu. Eu tenho o meu. O meu é o Cristiano Ronaldo. O meu é o Zico. O meu é o Rivelino. O meu é o Mauro Galvão. O meu é o Tafarel. O meu é o Cafu. Roberto Carlos. Mas cada um tem os que merece. Cada um escuta a música que quer. Cada um vai em show que quer. Agora, se vocês entendem que essa geração, Rodrigo, Vinícius Júnior, Rafinha, Emerson Royal, Joelito, João Pedro... Meu irmão, ele não colocou Rafael Veiga de novo. É um absurdo fazer isso com o menino. É desmerecer o que ele faz dentro, é desmerecer o que ele faz no Palmeiras, porra. Lógico que pode ser discutida, a vida pode ser discutida. Essa é uma pergunta que eu adoro responder, porque eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei quando o Fluminense ganhou a Libertadores. A vida você não pode pegar e colocar uma estatística, achar que a vida é só estatística. Ou seja, se ela for só estatística, tá tudo muito ruim. Mas se a gente analisar como um processo de mudança de jogadores, teve muitas coisas. Hoje a gente teve 3 jogadores que disputaram a última Copa do Mundo, a Argentina teve quase que o time completo. Plena, porque se a Argentina perdesse hoje, ou como perdeu do Uruguai, tem uma aceitação do público diferente. Então, assim, o desempenho que a gente está tendo, ele está oscilando. Contra a Colômbia, falei para vocês na minha fala que o resultado, a gente jogou boa parte do tempo melhor do que a Colômbia. E quando a gente fala, não tem um impacto tão grande. O treinador argentino assistiu o mesmo jogo que eu assisti. Ele concordou, só que o resultado, assim, o desempenho a gente controla. E eu acho que é um caminho, quando você controla o treinamento, as coisas que você pretende fazer no jogo, mas às vezes o resultado escapa. Agora você fala assim, como é que a gente vai fazer para ganhar? Deixar de evoluir, deixar de construir, deixar de acreditar no que a gente tem, nos meninos que jogaram hoje, um monte de jogadores acima que nasceram nos anos 2000. Isso é o futuro que a gente tem. E os jogadores se empenharam. Se a gente conseguir ir melhorando isso, a tendência da gente é de os resultados aparecerem de maneira consistente. A gente tem oscilado. Na minha participação aqui, a gente oscilou entre bons momentos e maus momentos. Agora... Salve, rapaziada! E aí, pessoal? Comente aqui a sua opinião, né? O que você achou a respeito aí do que o Fernando Diniz, né, falou sobre esse grande jogo, né? Onde a seleção brasileira acabou perdendo para a seleção argentina. O Galvão Bueno, né? Também muito indignado. Craque Neto nem se fala. Revoltado, puto da vida com essa seleção, com esses jogadores, né? A gente não pode esperar, né? Rodrigo mal ontem. Quando se espera... Botou a Arrascaeta, o Rafael Veiga para jogar 15 minutos. Muito pouco para o cara mostrar futebol, né? Então, talvez o Diniz ontem errou nas mudanças. Talvez se ele tivesse botado o Veiga mais cedo, o Endrick mais cedo, daria mais certo, né? Mas, infelizmente, passou. A seleção foi derrotada por 1-0 pela Argentina. E agora o que resta, né? São essas tretas. Jornalista detonando o Fernando Diniz, detonando os jogadores. E você já comenta aqui, pessoal, a sua opinião, né? O Diniz tem culpa? Quanto por cento de culpa o Diniz tem? E quanto por cento de culpa tem os jogadores, porque os jogadores também são culpados, beleza? Então essa aqui é a minha opinião, deixa aqui a sua opinião, inscreva-se no canal, ativa o sino de notificações e até os próximos vídeos e fui!